Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa primeira aula prática do curso de Lógica de Programação aqui da SoftBlue. E a gente já vai começar de cara com algo prático. A gente vai criar o nosso primeiro algoritmo e colocar ele para executar. E você vai ver como esse mundo realmente dos algoritmos é fascinante, tá? Bom, então é isso aí. A gente está lá já na ferramenta SoftBlue Logic IDE, tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar para você é o seguinte: essa ferramenta não segue nenhuma linguagem de programação específica, ok? É uma linguagem desenvolvida especialmente para essa ferramenta e ela é baseada em pseudocódigo, certo? Então você vai ver que ela é em português, alguns comandos ali são bem intuitivos, certo? E a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo todos os recursos aí, tudo que essa linguagem é capaz de fazer. Você está percebendo aqui que todo algoritmo começa com um bloco início, tá? Esse bloco ele é delimitado por um abre-chaves, aqui em cima um fecha-chaves. Isso é uma exigência da ferramenta, tá? Todo bloco, todo código, né, que eu for escrever, todo algoritmo em pseudocódigo que eu escrever aqui dentro vai ser executado quando eu clicar nesse botão aqui de execução, tá? Ou vier aqui em código executar ou Ctrl F11, tá? Você que escolhe aí o que ficar mais fácil para você. Bom, então a gente vai começar a escrever o nosso programa. Primeira coisa, o programa ele é interpretado de cima para baixo, tá? Então a primeira coisa que vai executar é o que está na primeira linha, depois a segunda linha, a terceira linha e assim por diante, tá? É a mesma coisa que ler um livro, né? Você vai de cima para baixo, da esquerda para a direita, aqui é a mesma coisa. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para você é como que a gente faz um comando para mexer com output, isso é, com saída de dados, tá? Existe um comando aqui chamado escreva. Esse comando, ele recebe entre parênteses o que a gente chama de parâmetro, tá? Um parâmetro é uma informação para que ele funcione. Então, o escreva, eu posso fornecer aqui uma mensagem. Por exemplo, olá, meu primeiro algoritmo. Sempre que eu quero colocar textos, eu vou colocar ele delimitado por aspas duplas, tá? Assim a minha ferramenta sabe que eu quero representar isso como sendo um texto, tá? E no final do comando um ponto e vírgula, também é uma exigência de sintaxe dessa linguagem. Se você executar esse código do jeito que está aqui, você vai ver que o resultado lá embaixo é olá, meu primeiro algoritmo. Então esse comando escreva, ele escreve o que estiver entre os parênteses, tá? No meu caso aqui é um texto, mas poderia ser outra coisa, como a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que eu gostaria só de deixar claro: as linhas vazias, tá? Elas são ignoradas, então não tem problema se você quebrar um monte de linha, tá? Não tem problema também com relação à indentação. Se você deixar tudo aqui no canto esquerdo, o algoritmo vai executar da mesma forma, certo? No entanto, a gente mantém, né, tenta manter aí a indentação e a organização do código, até para ficar mais fácil, né, com relação às coisas que a gente vai aprendendo. Bom, então isso é o que de mais básico você pode fazer na ferramenta. Vamos agora dar uma incrementada, tá? Eu vou agora criar uma variável. Carlos, o que é uma variável? Uma variável é uma unidade básica de armazenamento de informações dentro de um programa de computador. A variável é capaz de armazenar uma informação na memória para que você possa recuperar essa informação depois. Praticamente todos os programas trabalham com variáveis e você vai aprender a trabalhar com variáveis a partir de agora. Como que funciona então uma variável? Toda variável ela tem um tipo de dado associado. O tipo de dado é o tipo de informação que ela pode armazenar. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, né, como eu falei para você, com caracteres, né? A gente chama de strings, tá? Que é uma cadeia de caracteres que é delimitada pelas aspas duplas. Se eu quiser criar uma variável que armazena esses caracteres, eu vou criar ela da seguinte forma: caractere, dois pontos, e o nome da variável. Por exemplo, texto. E um ponto e vírgula, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou basicamente criando uma variável chamada texto, que é capaz de armazenar dentro dela um valor do tipo caractere, isto é, uma cadeia de caracteres, certo? E como que eu faço para colocar um valor dentro da variável? Eu uso um operador que é o operador de atribuição, que é representado pelo igual. Então eu faço assim, ó, texto igual a olá, meu texto, certo? O operador de atribuição, tá, que é representado pelo igual, ele deve ser sempre entendido por você da seguinte forma:
pegue o que está do lado direito da atribuição e armazene na variável que está do lado esquerdo. Então, esta linha, ela vai pegar o texto olá, meu texto, e armazenar dentro da variável texto. Isso significa que agora eu tenho uma variável na memória chamada texto com esse conteúdo aí. E eu posso simplesmente, se eu vier aqui no escreva, colocar aqui escreva texto e executar o meu código, perceba que ele vai mostrar outro texto, ele vai mostrar olá, meu texto. Por quê? Porque agora, quando eu chamo o comando escreva e digo que eu quero escrever o texto, esse texto não é o texto literal, tá? Se eu tivesse colocado ele entre aspas duplas, seria realmente o texto, mas aqui não é isso. Aqui, o que a aplicação vai fazer? O que o meu programa vai fazer? Ele vai verificar qual é o valor que está dentro dessa variável. Opa, o valor é olá, meu texto. Então é isso que ele vai escrever, tá? Então esse programa aqui de 3 linhas, ele começa definindo uma variável chamada texto, que é capaz de armazenar caracteres dentro dela, mas nessa primeira linha, nada de armazenamento é feito, tá? É apenas declarada a variável. Depois, embaixo, eu atribuo o texto olá, meu texto, para dentro da variável, e na terceira linha eu peço para escrever o que está na minha variável, tá? Vamos começar a melhorar então um pouco mais? Vamos supor agora que eu queira trabalhar com números inteiros, tá? Eu mostrei para você o tipo de dado caractere, mas existe um outro tipo de dado que é o tipo inteiro, que é capaz de armazenar números inteiros. Por exemplo, eu vou pedir aqui para armazenar um valor chamado idade, tá? Vou criar uma variável chamada idade para armazenar um valor numérico que seria a idade de uma pessoa, ok? Bom, como essa idade ela é uma variável que pode receber valores inteiros, eu posso então fazer idade igual a, sei lá, 30, ok? Veja, eu não posso armazenar um texto dentro da idade, eu tenho que armazenar um número. Números não são delimitados por aspas duplas como cadeias de caracteres, tá? Números, você coloca simplesmente o número e acabou, tá? Outra coisa, eu só posso colocar um valor dentro de uma variável se ela existir previamente. Então, a ordem é sempre essa. Eu declaro e depois na linha de baixo, né, ou mais para baixo, mas tem que ser para baixo, eu defino um valor, tá? Então, se eu pedir para escrever, além do texto, numa outra linha, escrever a idade, você não vai ficar surpreso, né, em ver que a partir de agora, né, além de escrever olá, meu texto, o meu programa também vai escrever o número 30. Tá ficando legal, né? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos pegar agora e criar uma outra variável com outro tipo de dado, tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável do tipo real chamado altura, certo? O que é o real? Real também é um tipo numérico, mas ele aceita casas decimais, ok? Então, enquanto o inteiro eu posso apenas trabalhar com números inteiros sem vírgula, né? Aqui eu posso trabalhar com números quebrados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que na altura eu coloque, por exemplo, 1.8, tá? Que seria 1,80. Detalhe importante, eu não uso vírgula, tá? Em programação, quando você quer trabalhar com números quebrados, você usa o ponto, né? Essa questão de vírgula e ponto, ela é uma questão que varia muito de país para país, de acordo aí com a forma como o país trabalha. Então, em programação, a gente sempre... isso, em linguagem de programação reais, também você vai ver, né? A gente acaba considerando que o ponto representa a casa decimal, tá? Então, se eu pedir para escrever aqui agora a altura, ele vai escrever... Olá, meu texto, 30 e 1.8. Vou até pegar agora esse texto, vou trocar para nome, tá? E vou definir aqui, por exemplo, nome Pedro. Você veja que a partir de agora, né, você já começa a ver que eu tô começando a criar aqui um programa. Opa, não é nome, né? Aqui não é texto, é nome. Eu tô começando a criar um programa que trabalha com dados de uma pessoa, né? Então tá lá, ó, Pedro, 30, 1.8, certo? Eu posso também fazer concatenação de textos, né, que é juntar textos. Então, por exemplo, ao invés de escrever em uma linha, em cada linha uma informação, eu poderia usar, por exemplo, o mais para concatenar informações. Por exemplo, uma vírgula mais a idade mais uma outra vírgula mais a altura, tá? Olha lá, ó, Pedro 30, 1.8. Funciona também, tá?
Sempre que eu utilizo esse operador mais com textos, né, com cadeias de caracteres, eu posso então ir juntando esses pedaços de texto e gerar um resultado final, tá? Com um detalhe, tá? O que o algoritmo faz aqui? Veja que o escreva, ele recebe uma informação como parâmetro. Então, a primeira coisa que o software faz é, primeiro, descobrir qual é o valor que ele tem que escrever. Para isso, ele tem que primeiro fazer esses cálculos de concatenação. Então, antes de escrever, né, primeiro vai ser executado o que está dentro do parênteses. Isso vai ser, pega lá o nome que é Pedro, concatena com uma vírgula, e coloca a idade que é 30, concatena com uma vírgula e coloca a altura que é 1.8. O resultado disso vai ser um novo texto, certo? E esse texto vai ser escrito. Aliás, eu poderia inclusive criar aqui uma outra variável chamada info, por exemplo, e dizer que info recebe nome mais vírgula, mais idade, mais vírgula, mais altura, certo? Armazeno tudo isso numa variável info. Se eu pedir para escrever info, o meu resultado final vai ser exatamente o mesmo. Você está entendendo, então, como é que funciona essa dinâmica das variáveis? Basicamente, você cria uma variável, tem que dizer qual que é o tipo dela, armazena um valor ali dentro que seja correspondente ao tipo, e depois você usa essa variável mais para frente, tá? Em algumas situações, se você quiser, você não precisa usar variáveis, como eu mostrei no caso do escreva, né, onde você pode passar diretamente ali uma operação para dentro da chamada e também vai funcionar, certo? Bom, até aqui você já aprendeu muita coisa. E acredita em mim, isso tudo que eu mostrei para você é a base de funcionamento para qualquer tipo de programa. A gente já mexeu com saída de dados, agora a gente vai mexer com entrada de informações, tá? Como é que eu faço para ler uma informação, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que eu não quero deixar aqui no meu algoritmo o nome da pessoa, tá? Eu quero, por exemplo, ler esse nome a partir do teclado. Então, para isso, eu vou colocar um barra. O barra é comentário, tá? Linhas com comentário são simplesmente ignoradas na hora da execução do programa. E eu vou colocar aqui, então, o seguinte, o comando leia, e vou dizer aqui uma mensagem qualquer. Por exemplo, digite o nome, tá? E vou colocar aqui nome igual a digite o nome. E vou executar. Opa! Desculpa, não é assim. É leia aqui e aqui. Já vou explicar para você como é que funciona, mas olha só que legal. Digite o nome. Por exemplo, eu vou escrever aqui agora João, tá? E vou dar um OK. Quando eu der um OK, olha só o que ele escreveu. João 30 1.8. Por quê? Esse comando leia, ele recebe duas informações, tá? A gente chama de dois parâmetros, tá? Essa é a terminologia que a gente usa em programação. Mas calma que você vai se habituando aos poucos a tudo isso. O importante aqui é você saber o seguinte, que a primeira informação que eu passo é um texto dizendo o seguinte: qual é a mensagem que vai aparecer na caixa de texto? Que é essa mensagem aqui, ó, digite o nome, tá? A outra informação é onde vai ser armazenado o valor que o usuário digitar, tá? No caso, aqui, vai ser armazenado em nome, né? Na variável nome. Então, toda vez que eu digitar qualquer coisa aqui e der um OK, esse valor que foi digitado vai ser armazenado em nome. Portanto, mais para frente, quando o meu programa continuar rodando e chegar na hora de gerar essa variável info aqui e escrever, o valor de nome vai ser o valor que o usuário digitou. A mesma coisa que eu fiz com o nome, eu poderia, por exemplo, fazer com a idade. Então, por exemplo, leia e colocar aqui, ó, qual é a idade e dizer que eu vou armazenar isso em idade. E na altura, a mesma coisa. Deixa eu comentar aqui esse código. Deixa eu organizado aqui para você. E aqui na altura, a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, leia agora a altura. Certo? Vou executar. Olha só que legal. Digite o nome. Por exemplo, Carlos. Enter. Qual é a idade? Por exemplo, 30. Enter. Qual é a altura? 1.85, por exemplo, tá? Enter. Olha lá. Carlos, 30, 1.85, tá? Então, o meu programa, quando eu executo o comando leia, ele para de executar, fica aguardando uma resposta. Quando eu dou o Enter ali, né, para dar a entrada realmente da informação,
Nesse momento, o programa continua e vai para a próxima linha. Na próxima linha ele para de novo pedindo a idade, depois a altura, depois no final ele gera o conteúdo para a variável info, né, que é a concatenação das 3 informações com as vírgulas, e escreve no final o resultado. Ok? Então, a gente aprendeu muita coisa legal aqui já nessa aula. Só mais um detalhe importante para encerrar, tá? Com relação aos nomes das variáveis, regra importante, tá? Nomes de variáveis não podem ter caracteres especiais, então você não pode usar um ponto de interrogação, uma vírgula, um ponto, arroba, nada disso para definir uma variável. No entanto, você pode usar o caractere underscore, tá? Então, por exemplo, nome pessoa, você pode usar, tá? Você vier aqui, ó, e trocar aqui, ó, você vai ver que o algoritmo vai funcionar igual, tá? Outra coisa, variáveis podem ter números no nome, mas não na primeira letra da variável. Por exemplo, eu posso ter uma variável chamada idade 2, sem problema nenhum, vai funcionar. Agora, eu não posso ter uma variável chamada 2 idade. Por quê? Porque a variável está começando com um número, não pode. Eu poderia ter i2 idade, funciona numa boa. Agora, no primeiro caractere eu não posso, em qualquer outro eu posso, tá? Com isso a gente fecha então esse primeiro ciclo, tá? Você já aprendeu aqui a criar um algoritmo, né, sequencial que usa a entrada de dados via teclado, faz output de dados, né, mostrando ali na parte inferior da tela através do comando escreva informações que podem estar armazenadas em variáveis ou não. E eu também falei para você sobre declaração de variáveis, tipos de dados, né, caractere inteiro e real, já aprendemos 3 tipos, e a gente ainda aprendeu a fazer atribuição de valor em variável, quer dizer, em 15 minutos aqui eu consegui ensinar para você muita coisa que serve como base para o funcionamento de muitos programas de computador. Espero que você tenha compreendido, mas calma, se você ainda está com dúvidas, a gente vai devagarzinho avançando nos temas, você ainda vai ver muitos outros exemplos sobre o funcionamento de algoritmos e vai aprender outros recursos da ferramenta também, então fique tranquilo que vai dar tudo certo, tenho certeza que você vai aprender muito. Forte abraço e nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula. Até já!